Finalmente o vídeo que muito de vocês pediram, uma review dos arcos do mangá. E hoje eu vou começar pelo arco da Era de Ouro. Eu sei que o mangá em si começa pelo arco do Espadachim Negro, mas eu vou revisar ele depois, junto com o arco da Convicção, ou das Crianças Perdidas, tanto faz. Porque cronologicamente os acontecimentos são bem próximos, e o arco do Espadachim Negro é muito curto pra fazer um vídeo focando só nele. A única coisa que eu vou abordar do arco do Espadachim Negro é a história do Guts quando ele era criança, porque isso é muito relevante pra eu deixar pra depois. Sem contar que ele afeta muita coisa em desrespeito ao arco da Era de Ouro. Agora, outros acontecimentos, como os Berlitz e os Apóstolos, a própria Era de Ouro explica. Bom, antes do vídeo começar, se inscreve aí, meu amigo, pelo amor de Deus. Só faz isso, vai, pode ser? E sem mais delongas, bora ver muitas sombras e traições que nos aguardam no arco da Era de Ouro. Nessa review, diferente das outras do canal, eu não vou abordar temas tipo arte, história e por aí vai. Eu vou ir falando sobre a história e eu faço algumas pausas para falar de alguma outra coisa quando for necessário, beleza? Perfeito, bora começar. Como eu tinha dito, começando pela história do Guts quando ele era criança, logo no início o Guts nasce de uma maneira não muito convencional. Ele estava ali jogado na lama enquanto a sua mãe estava pendurada acima dele. E é então que o grupo de mercenários do Gambino aparece, e a Shizu, sua mulher, decide manter o bebê pra si. O pessoal tá relutante porque acha que trazer aquela criança vai dar má sorte pra eles, mas mesmo assim o Gambino deixa a Shizu ficar com ele. Então rola um time skip de 3 anos e mostra o que tá acontecendo com a Shizu, que ela ficou muito doente e infelizmente morre, segurando a mão do Guts no processo. A Shizu é literalmente uma personagem que só aparece e logo depois em seguida já é descartada, mas isso acontece pra manter essa sequência de coisas trágicas na vida do Guts. É o jeito que o Miura deu pra acentuar o seu sofrimento e a sua infância completamente deturpada. E é bem deturpada mesmo. O Gambino levava ele pra guerras com 6 anos de idade só pra ele já ir se acostumando com a ideia de que ele ia lutar um dia ali. Até esse momento, o Gambino era um cara bem escroto, mas ainda assim ele compartilhava de algum mínimo sentimento de culpa pelo Guts. E sim, culpa, porque toda ajuda que o Gambino dá pro Guts, o culpado da dor do próprio Guts foi o Gambino. Aquela cicatriz que o Guts tem no nariz e o Gambino depois vai lá e dá um remédio pra ele, foi o próprio Gambino que fez a princípio. O Gambino salva a vida do Guts em combate às vezes, mas quem colocou o Guts na guerra? Ele, o Gambino. Então, ele não faz porque ele ama, ele faz porque ele se sente culpado, tá ligado? Mas essa humanidade toda vai pro ralo quando o Gambino vende o Guts pro Donovan. E ele é Essa cena é muito pesada e é impossível de mostrar ela aqui no YouTube, mas isso desperta uma parada muito importante no Guts, que é algo que assombra ele a obra inteira e ele constantemente fica lutando, vencendo e perdendo, que é a vingança. O Guts, logo na primeira oportunidade de se vingar do Donovan, ele faz isso da maneira mais sádica possível. Mano, pra uma criança, esse tipo de olhar não é nada natural. Desde esse momento, a besta das sombras já tava ali se alimentando aos pouquinhos do Guts e se transformando naquele monstro que controla o Guts quando ele usa a Berserker Armor. Conseguir notar esse tipo de coisa logo nos primeiros capítulos do mangá é uma parada muito maneira pra quem já leu o mangá e tá querendo reler ele de novo. Notar as nuances da obra é uma parada muito legal que o Miura sabe fazer muito bem. Eu também quero aproveitar pra falar da arte desse capítulo. Por mais que esses capítulos sejam bem no início do mangá, a arte do Miura já é algo fantástico, conseguindo criar cenas com vários soldados e todos eles com armaduras distintas umas da outra, mano. O cara, além de ter um entendimento muito bom sobre arte, o estudo que ele tem sobre as coisas que ele tava querendo criar é invejável, véi, sinceramente. E a arte dele ainda vai melhorar muito ao decorrer dessa obra, e a gente vai ver tudinho aqui. Bom, voltando pra história, o Gambino, depois de uma batalha, ele perde uma perna e fica inválido. E a gente vê que o Guts, mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de saber que ele foi vendido pelo Gambino pro Donovan, ele ainda gosta do cara e ele chora por ver ele naquele estado. Só é uma pena que o Gambino não tenha pensado do mesmo jeito e ele foi pra um lado completamente diferente, ficando com raiva do Guts e de todo mundo à sua volta, batendo nele sem motivo nenhum. E nessa cena em particular, onde ele fica pistola e tem esse cachorro de fundo, esse cachorro representa o Guts. Por mais que ele sempre tenha maltratado o moleque, o Guts sempre tava ali, seguindo todos os seus passos.
Mas agora ele não vai estar mais, já que o Gambino, em um ataque de ódio, vai direto pra tenda do Guts pra botar um fim na vida dele. O que ele acaba falhando, mas ele consegue deixar cicatrizes na vida do Guts pra sempre, falando que foi ele que matou a Shizu, que ele é o culpado por tudo aquilo, e confirmando que vendeu o Guts pro Donovan. O Guts, mesmo depois de tudo isso, ainda consegue se arrepender desses acontecimentos com o Gambino no futuro da obra. Ele ainda consegue se sentir culpado e não gosta de falar do Gambino. Os outros mercenários logo notam o que estava rolando e ele é perseguido e atingido, caindo de uma montanha e ficando cercado por lobos. O Guts ia desistir. Ele não ia lutar contra aqueles lobos, ele ia deixar a vida dele acabar pra colocar um ponto final em todo aquele sofrimento. Mas por mais que a mente dele quisesse isso, o corpo falava o contrário. Ele continuava lutando pela sua vida, mesmo fraco, mesmo sendo uma criança, porque desde sempre foi assim. Eu sei que esse é o começo do vídeo e esse arco é enorme, mas relaxa que eu vou abordar as outras coisas de um jeito mais rápido. Eu só tô dando tanta atenção pra esse início, porque tudo na infância do Guts é o que determinou a sua personalidade até pouco tempo atrás no mangá. O Guts ainda vai sofrer e lidar com esses traumas, e eu quero poder apontar todos eles pra vocês. O Guts então é resgatado por outros mercenários, parece até brincadeira isso, e já cortamos pro início da Era de Ouro, onde teve aquele show-off com o Bazuzo pra mostrar a força e velocidade do Guts. Mas o que realmente importa aqui é a introdução dos personagens principais do bando do Falcão. A Casca, que é sempre mostrada obedecendo o Grift. O Grift, que além de ser o líder, logo na primeira aparição já tá olhando o Guts de cima, o que foi feito para comunicar essa superioridade que ele acha que tem ou tem sobre os outros. E os outros personagens como Pimpin, Judeal, Ricket e Corcus, que eu odeio ele, eu entendo o motivo dele estar ali, mas meu Deus do céu, eu não consigo gostar do Corcus de jeito nenhum. Vamos falar melhor do trio principal agora. A Casca, ela é mega desenvolvida e é interessante nesse momento da obra, já que ela acaba sendo a pessoa que ajuda o Guts com lidar com seus traumas e medos, sempre estando ali por ele. No começo, a relação deles é bem conturbada, sem sombra de dúvidas, mas tudo isso é pra fazer uma construção singela da relação deles, e não algo forçado, tá ligado? A Casca não é o tipo de personagem feminina que precisa estar atrelada a um homem, ela é independente em todos os momentos desse arco, até nos mais bizarros. E é muito legal que o Miura não ficou forçando esse papo de ser independente e empoderada. Ela só é assim porque ela é. E o background dela mostra muito dessa personalidade, dela querer ser única, porque ela também foi quase por um nobre, e a sua família vendeu ela pra esses nobres. Então dá mais sentido pra esse seu jeito e não ficar algo meio chato e forçado, tá ligado? O Grift, ele é um personagem muito legal. Eu gosto muito da personalidade dele, do desenvolvimento do Grift em si. Pelo menos nesse arco, né? Porque depois não dá pra gostar muito do Grift. Ele não veio de um lugar nobre, nem nada do tipo. Então, o nível de intelectualidade dele, e ele parecer todo espertão, foi alcançado com esforço, e a gente vê isso no mangá, já que ele sempre se moldou pra conseguir conquistar os próprios sonhos, não importa o caminho que ele tinha que tomar. Que nessa parte, onde o Guts pergunta se ele já leu todos aqueles livros de onde ele tava, porque pro Guts aquilo era algo absurdo de se fazer. E o Grift responde que aquilo faz parte do processo, faz parte para ele conquistar o seu próprio sonho. Não que necessariamente ele goste, mas ele aprendeu a gostar e lidar com toda aquela leitura. Outra coisa que vale ressaltar, que eu já falei muito aqui no canal, mas se você tá procurando um vídeo porque quer começar a ler Berserk, Berserk é um mangá sobre ciclos, e isso que a gente tá vendo é só mais um desses ciclos, e nesse caso é o do Grift, a Casca e o Guts. E todos os outros personagens, incluindo o Guts, que é o protagonista, e a Casca, eles são desenvolvidos em volta do Grift, porque meio que esse arco inicial mostra sobre a vida do Guts e tudo, mas ele é mais sobre os sonhos, sobre quem é o Grift e sobre ele que vai ser o maior antagonista da obra. Porém isso é feito de uma maneira muito controlada, não é tipo a parte 1 de Jojo, que o Dio parece ser mais protagonista do que o Jonathan em si. Aqui o Grift tem os seus momentos e a atenção é muito dirigida pra ele diversas vezes, mas nos momentos que a gente vê o lado mais pessoal do Guts, saber o que ele tá pensando, sobre os seus questionamentos, sobre a sua relação com a Casca e principalmente sobre a sua bondade, porque no fim, tudo que esse arco aborda é o Grift dando ordens pro Guts, e o Guts seguindo elas cegamente. Nunca é o Guts sendo cruel porque ele quer ser cruel.
A violência dessa parte, ela é muito presente e visceral, sem sombra de dúvidas, mas a gente não pode deixar isso se confundir com o caráter do Guts em si. Ele não tem pena dos seus inimigos, ou melhor, dos inimigos do Grift, mas ainda assim, ele é calmo em todos os momentos que o Corkus fica provocando ele. Ele nunca responde ou fica irritado, tá ligado? Ele tem um bom humor em muitos momentos e ele se relaciona mega bem com o bando do Falcão inteiro, fazendo qualquer coisa por eles. E nem quando ele entra pra enfrentar o Zod sozinho, porque ele não aguenta mais ver seus homens morrendo em vão, e ficar ali parado de braços cruzados não é muito da cara do Guts. Para os soldados que são inimigos do bando do Falcão, o Guts é sim um monstro que matou 100 soldados. Mas pra gente que tá acompanhando, o monstro não foi o Guts, e sim a ganância daqueles caras, que foi o que fez com que eles morressem no final das contas. O Guts só tava ali lutando pela própria vida. Mas uma das paradas mais legais desse arco, sem sombra de dúvidas, é o debate se o Grift traiu o Guts e o bando do Falcão. Olha, lendo literalmente esse arco inteiro de novo, eu vou ter que falar pra vocês que não, ele não traiu. O Grift realmente em nenhum momento chamou ninguém ali de amigo ou considerou o mínimo aquelas pessoas. Ele salvou o Guts em alguns momentos, ele tem um carinho por ele de verdade, mas pra ele, o Guts é só uma peça muito importante pro seu plano, e por isso que ele zela por ele. Até porque, se ele fosse o seu amigo de verdade, ele nem iria estar disposto a matar o Guts ao invés de deixar ele viver a própria vida quando o Guts decide ir embora do bando. Claro, eu não tô defendendo o Grift de jeito nenhum, mas entendam, não existe personagem mais sólido que o Grift nesse momento da obra. Enquanto todo mundo tem sentimentos conflitantes e relutantes durante o arco inteiro e lida com isso, o Grift só tem isso em um momento, o resto é ele tipo, meu nome é Giorno Giovanna e eu tenho um sonho, tá ligado? Ele não treme nesse conceito nunca, o que leva ao eclipse, que já estava meio destinado a acontecer, já que é a ideia do mal que controla todos os acontecimentos e o destino da humanidade. E inclusive, esse pulo pro Dark Fantasy é muito bem feito. As transições, colocando os apóstolos aparecendo de fundo, com as silhuetas, ou até quando a gente vê eles na frente do Ricket, é muito maneiro, porque aqui eles mostram diversidade, já que tem vários tipos de apóstolos diferentes. Eles também introduzem o Skull Knight nessa parte, que apesar de ter um design assustador, ele tá ali pra combater aquelas criaturas, mostrando que existe luz na escuridão. E o Eclipse, que funciona como um divisor de águas do mundo real para um mundo totalmente Dark Fantasy, já que o milagre do Guts ter conseguido sobreviver ao Eclipse com a casca e ainda assim carregando o estigma do sacrifício, faz com que ele seja atormentado por espíritos e perseguido por apóstolos. É uma maneira de dar uma desculpa pra, por isso que tá aparecendo esses monstros, por isso que é um Dark Fantasy, entendeu? O Guts, ele tá caminhando na borda agora, e essa foi uma ótima razão pra colocar aquele mundo no Dark Fantasy de cabeça, porque agora tem um motivo para aquelas criaturas estarem aparecendo, tem um motivo pro Guts conseguir ver tudo aquilo, e cada vez mais ir se relacionando com esse mundo sombrio. Que nem no último capítulo desse arco, onde a gente vê o Guts enfrentando aquele apóstolo cachorro, e mostra que o Guts perdeu o controle de vez, e ele tá prestes a entrar numa fase muito sombria, porque mano, esse é literalmente um painel antes do Guts ficar desse jeitão aí. Eu disse que o Guts se arrepende das coisas que fez, né? Pois é, mas esse Guts aí, ele se arrepende o mínimo. Mas isso é coisa pra falar pra um próximo episódio, tá? Não vamos entrar muito aqui agora. Como eu falei, o arco introduziu muito bem essa temática Dark Fantasy, mas a obra não é só isso. Eles também expandiram muito o mundo de Berserk, geograficamente falando, colocando os Bakerakas, que são Kushans, né? Assassinos de pele escura, que fazem um paralelo enorme com o povo indiano aqui do mundo real. Desde as temáticas até a aparência em si. Isso, mano, é fantástico. Eu pago muito sapo pros Kushans, porque a introdução deles aqui no mangá é algo bem único se você para pra pensar. Porque tem muito mangá que tá preferindo muito mais colocar uns alienígenas de outra galáxia, uns espíritos, do que meter um gringo no meio do mangá, tá ligado? Esse toque, além de deixar o mundo mais crível, mostra que não é só ali que existem apóstolos, que existem essas mesmas coisas no mundo inteiro, em outras nações, outros países, tá ligado? E a cereja no bolo pra mim é o Silat, um cara de respeito dos Kushans, porém muito orgulhoso, e ele tem esse orgulho ferido pelo Guts, quando ele perde e é humilhado por ele. E mano, isso acontece no capítulo 43, mas o Silat lembra disso lá pro final da obra, pra vocês verem como esses acontecimentos são mega importantes. Tudo aqui define o rumo na história de Berserk.
O arco da Era de Ouro é sem dúvida um dos mais importantes e um dos mais legais da obra inteira. E não é porque ele veio primeiro, mas sim porque ele foi muito bem executado. Os acontecimentos, a história, o desenvolvimento dos personagens é algo fantástico e executado de uma maneira incrível. Eu sei que eu dei uns spoilers aqui, mas vai por mim, eu te poupei de muita coisa. E tem muito spoiler pior que eu poderia te dar do que eu não dei. Então, se você nunca leu Berserk, vai lá ler agora que tu vai amar. E olha, se você é sensível, eu já vou avisar que é melhor não ler. E eu não tô nem falando de gore, porque isso é o de menos. É que tem umas coisas bem nojentas que acontecem, principalmente com esse rei aí, que sem zoeira eu fiquei até mal porque eu não lembrava disso. Bom, por hoje é isso, moçada. Me falem nos comentários o que vocês estão achando de eu ficar falando sobre os arcos de um mangá, pra depois fazer uma review completa dele. Eu tô querendo fazer isso com Vagabond também. Mas bom, muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, moçada, e tchau!